moléculas materiais que darão forma ao corpo físico do reencarnante é bem o conceito da ideia diretriz de Claude Bernard. Gabriel Delany, em A Evolução Anímica, 1895, no tópico Ideia Diretriz, também trata desse tema. Em cada ser, desde a sua origem, pode comprovar-se a existência de uma força que atua na direção fixa e invariável, segundo a qual se edificará o plano escultural do recém-vindo, ao mesmo tempo em que o seu tipo funcional. Na formação da criatura vivente, a vida não fornece como contingente senão a matéria irritável do protoplasma, matéria amorfa, na qual é impossível distinguir que mínimo rudimento de organização, o mais insignificante indício do que vem a ser um indivíduo. A célula primitiva é absolutamente idêntica em todos os vertebrados. Nada se lhe encontra que indique o nascimento de um ser que não o outro, de vez que a composição é sempre uma e única para todos. É forçoso admitir, portanto, a intervenção de um novo fator que determine as condições construtivas do edifício vital. Precisamos recorrer ao perispírito, pois ele é que contém o desenho prévio, a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo, e que lhe assinará o lugar na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução. E no embrião que se executa essa ação diretiva. Colocações bem interessantes. Se nas criaturas viventes a matéria, que compõe seus corpos, é absolutamente idêntica, então, o que os faz serem fisiologicamente diferentes, levando-se em conta que a composição é sempre uma e única para todos. Além disso, nada indica que a célula primitiva dará nascimento a tal indivíduo de preferência a tal outro, o que, na prática, as faz agir objetivamente para surgir, por exemplo, um ser humano e não um chimpanzé. A conclusão de Gabriel Delany é que é forçoso admitir a intervenção de um fator que determine as condições construtivas do edifício vital. Ele atribui esse fator ao perispírito, porquanto lhe é intrínseco o desenho prévio do novo organismo a se formar. Na obra Alma é Imortal, 1897, Gabriel Delany esclarece. Das numerosas observações feitas no mundo inteiro resulta que o homem é formado da reunião de três princípios. Primeiro a alma ou espírito, causa da vida psíquica. Segundo o corpo, envoltório material, a que a alma se associa temporariamente, durante a sua passagem pela terra. Terceiro o perispírito, substrato fluídico que serve de liame entre a alma e o corpo, por intermédio da energia vital. Do estudo desse órgão decorrem conhecimentos novos, que nos permitem explicar as relações da alma e do corpo, a ideia diretora que preside a formação de todo indivíduo vivo, a conservação do tipo individual e específico, sem embargo das perpétuas mutações da matéria, enfim, o tão complicado mecanismo da máquina vivente. Resumindo, o perispírito na função de ideia diretora, simplesmente preside a formação de todo indivíduo vivo. Em Fenômenos de Transporte 1931, Ernesto Bozano, nos explica aqui. Observo, a propósito, que as considerações expostas se ajustam indissoluvelmente com o que expus em outro trabalho intitulado Pensamento e Vontade, Forças Plásticas e Organizadoras, onde citei 4 exemplos altamente sugestivos em demonstração da existência de um fato biológico ignorado, o da circunstância de que o desenvolvimento e a organização dos seres vivos, animais e vegetais, parece dar-se por efeito de uma trama fluídica preexistente sobre a qual viriam a fixar-se, por um processo lento e contínuo, as moléculas orgânicas fornecidas pelo sangue, nos seres vivos, e pela linfa, nos vegetais. Parece, portanto, que nos fenômenos de transporte se assiste à exteriorização do mesmo princípio, pois, neste caso especial, a precipitação molecular se verificava tanto de forma rápida como lenta e contínua. Quanto ao nome com que se deve designar esta substância forma, fundamento de tudo que existe e de todo ser vivo, não é o caso para subtilezas, chama-se trama astral ou duplo etéreo ou corpo etéreo ou corpo fluídico ou perispírito. Qualquer nome se pode aceitar desde que estejamos de acordo sobre o que o vocábulo deve significar, isto é, que, para todas as coisas inanimadas e para todo ser vivo, existe uma forma arquétipo fluídica ou etérea, que teria a propriedade de atrair a si, pela lei da afinidade, as variadas moléculas orgânicas ou inorgânicas necessárias à criação de toda coisa existente nos reinos mineral, vegetal e animal.
É assim que reveste, de forma tangível, a forma invisível do modelo etéreo e, de start, se esclareceria notavelmente o mistério impenetrável da organização dos seres vivos. Na sequência dessa fala, Ernesto Bozano citará o nome de Claude Bernard, cujo trecho anteriormente nós o transcrevemos. Do capítulo 1. Materializações de Mari, a dançaria, com a médium Florence Cook de O Espiritismo e as Manifestações Psíquicas, 1933, Ernesto Bozano, explica aqui. É fato que todos os seres organizados, nos três reinos da natureza, vegetal, animal e hominal, cresçam, se desenvolvam e assumam a forma que lhes compete por efeito de uma misteriosíssima força organizadora, força essa que dirige e obriga as moléculas químicas a se disporem, de forma a modelar uma dada individualidade organizada, prodigiosamente complexa. Só atualmente e até certo ponto é que se começa a penetrar no grande mistério mais profundamente, isto graças às investigações chamadas formas arquétipos, que se mostram aos videntes nos processos de desenvolvimento orgânico, processos por eles observados nas espécies pertencentes aos três reinos da natureza, formas arquétipos pela primeira vez por mim salientadas e mostradas em 10 páginas de comentário ao caso 30 de minha obra intitulada Fenômenos de Transporte. A nosso ver, faz sentido essa força organizadora se comum a todos os seres vivos. Pode ser que também na obra Missionários da Luz, 1945, tenhamos uma explicação plausível. O instrutor Alexandre, num dado momento, diz André Luiz. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Então, fica tudo condicionado ao valor evolutivo contido no molde perispirítico, ou seja, se nascer a ser humano ou animal de acordo com o molde prévio e específico de cada um deles. Albert de Rochas, em As Vidas Sucessivas, 1911, menciona o perispírito como molde. O perispírito é o esboço sobre o qual a alma forma o corpo físico. Este é apenas um segundo envoltório, mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve preencher e do qual o perispírito se livra na morte. Não há nenhuma dúvida quanto à posição de Albert de Rochas, em relação ao perispírito ser a forma do corpo físico. Em A Reencarnação, 1924, Gabriel Bellani, volta ao nosso assunto, dizendo: é aqui que intervém o ensino espírita. Sabemos que a alma humana está associada a uma substância infinitamente sutil, a qual Allan Kardec deu o nome de perispírito. Esse corpo espiritual existe durante a vida e sobrevive à morte. É ele o molde no qual a matéria física se incorpora, ou, mais exatamente, o plano ideal que contém as leis organogênicas do ser humano. O perispírito está ligado ao corpo por intermédio do sistema nervoso. Toda sensação, que abala a massa nervosa, desprende essa espécie de energia, a qual se deram os mais diversos nomes: fluido nervoso, fluido magnético, força quitênica, força psíquica, força biológica. É nele que reside a última razão das funções biológicas e psicológicas de todos os seres vivos. Porque o perispírito é indestrutível, conservamos, depois da morte, a integridade de todas as nossas aquisições terrestres, e a memória acorda, então, completa, nos seres suficientemente evolvidos, por maneira que podemos abraçar o panorama de nossa passada existência. Percebe-se que para Gabriel Bellani, o distinto discípulo de Allan Kardec, o perispírito é o molde do corpo físico, pois ele é o plano ideal que contém as leis organogênicas do ser humano, o que, a nosso ver, é extensivo, por força da lógica, a todos os seres vivos. Novamente trazemos Ernesto Bozano, que, em Pensamento e Vontade, 1927, cita Edmund Spencer,
1552 a 1599, neste seu argumento. Um velho poeta inglês, Edmund Spenser, escreveu, a propósito, o seguinte verso assaz sugestivo. For soul is form and doth the body make. Isto é, que o fenômeno que nos ocupa se daria porque a alma é já uma forma que organiza o corpo, ao molde da sua própria forma etérea. Ora, está verificado haver, hoje, clarividentes sensitivos que, ao observarem uma planta em germinação, ou ainda uma larva de inseto, declaram espontaneamente, sem que alguém haja de antemão em tal pensado, perceber em torno da planta em germinação a forma fluídica da mesma planta desenvolvida, já com as respectivas flores, bem como em torno da larva a forma fluídica do inseto adulto. Tudo isto nos parece extraordinariamente significativo, em correspondência com a intuição do poeta Edmund Spenser, isto é, que as formas fluídicas de vegetais, animais e seres humanos apareceriam previamente às formas orgânicas em vias de desenvolvimento, fazendo assim concluir que, por efeito da lei de afinidades, as moléculas de matéria viva ficariam em estado de gravitar infalivelmente no órgão que lhes compete, graças ao modelo fluídico preexistente, no qual está determinado, de antemão, o ponto exato da colocação de cada molécula. Deveríamos, pois, concluir de tudo isto que, nos fenômenos ideoplásticos, a ideia diretriz nascida na subconsciência do médium, ou na vontade de uma entidade desencarnada, exterioriza-se numa forma fluídica correspondente, que atrai-se às moléculas do ectoplasma. Estas, graças à lei de afinidade, vão colocar-se na forma arquétipo, assim como no órgão que lhe surge, criando dentro de alguns instantes um ser vivo, perfeitamente organizado. Do mesmo modo, a ideia diretriz, que regula a origem e a evolução das espécies vegetais, animais e humanas no ambiente terrestre, exteriorizam-se numa forma fluídica que precede a criação somática, cujas fases ulteriores do desenvolvimento são igualmente precedidas pelas formas arquétipos, fluídicas, correspondentes e destinadas a servirem de modelo, em torno do qual deverá, gradualmente, condensar-se a matéria viva, que atinge a individualidade vegetal, animal e humana, graças à nutrição fisiológica. Ernesto Bozano concorda com o pensamento do poeta inglês Edmund Spenser, que dá um modelo fluídico preexistente não só para os seres humanos, mas o amplia também para os animais e vegetais, o que significa dizer que a ideia diretriz modelo fluídico é comum a todos os seres vivos, fato que foi confirmado pelos clarividentes sensitivos, na expressão de Ernesto Bozano. Do livro da Alma Humana, 1950, de autoria de Antônio J. Freire, 1877 a 1958, transcrevemos os seguintes trechos do capítulo 4, do Perispírito. Allan Kardec, 1804 a 1869, o insigne sistematizador do moderno espiritismo que, pelo seu talento, cultura e por repetidas e metódicas experiências, soube vencer os falsos preconceitos ateístas da ciência e os dogmas das religiões, foi o criador do termo perispírito. Este termo, no seu significado mais genérico, abrangendo todos os elementos que envolvem o espírito, atua como um mediador plástico entre os dois extremos da constituição humana, o corpo físico, corporal ou somático, e o espírito ou alma humana, termos que se equivalem dentro da bibliografia espirítica. Esta atitude do perispírito, intrínseca à sua dupla finalidade construtiva e orientadora, é o reflexo e complemento da sua ação diretriz sobre o embrião de todos os seres e, em especial, sobre o feto humano, a quem imprime, durante a gestação, as formas e a plasticidade necessária, normais e anormais, de que é o arquétipo, as provas e missões que o reencarnado vem realizar no plano terrestre, em harmonia com a expiação, provocações, reparações e progresso que o espírito tem de realizar em cada reencarnação. Em síntese, o perispírito, impropriamente denominado corpo astral por se tomar, assim a parte pelo todo, exerce as funções seguintes, por vezes, com a cooperação do corpo vital ou do pretérico nos estágios terrestres. Primeiro, constituir os invólucros do espírito, instrumentos de trabalho sobre os diversos planos da natureza para o seu progresso evolutivo.
servindo-lhe de veículo e traço de união com o corpo físico e material, estando localizadas no sistema nervoso suas principais linhas de força, tendo por missão receber sensações e transmitir volições por intermédio de estados vibratórios especiais e variados. O perispírito é, em última análise, no seu conjunto, o clássico medidor plástico de alguns sistemas filosóficos. Sua ação diretriz quase se utilizando da expressão adotada por Claude Bernard. Jorge André dos Santos, em Correlações Espírito-Matéria, 1984, oferece, a nosso ver, uma informação que se ajusta muito bem a essa ideia. O físico moderno, este grande místico da ciência, vem oferecendo maior soma de válidas equações ao panorama da pesquisa espírita. Os laboradores do microcosmo estão, em sua maioria, acordes com a existência de um campo orientador das estruturas físicas, uma autêntica essência orientadora dentro da inteligente dinâmica atômica, a fim de que não se esbarre no acaso. Se, de fato, existir esse campo orientador das estruturas físicas, como acreditam os laboradores do microcosmo, ou seja, os físicos, então se poderia atribuí-lo a todos os seres vivos, plantas, animais e os seres humanos. Jorge André, no capítulo Perispírito ou Psicossoma, dessa obra, desenvolve argumentos sobre a função do perispírito em moldar o corpo físico. Os modelos organizadores biológicos representam a consequência lógica na explicação das formas. Todos os seres alcançam uma determinada e precisa morfologia. Os animais constituídos de unidades semelhantes e afins células e tecidos alcançam as posições que lhes competem por obediência à específica modelagem de um campo organizador que consigo carregam. Todo ser tem o seu próprio campo orientador de energias especiais. Este campo não seria propriamente o espírito ou zona do inconsciente, mas uma região intermediária, o campo que coligaria os dois elementos matéria e espírito conhecido como perispírito, termo criado, com muita propriedade, por A. Kardec, embora esta zona já fosse conhecida de filósofos e pesquisadores, que lhe deram nomes variados, corpo astral, corpo fluídico, corpo aéreo, duplo, etc. O perispírito é responsável pelo edifício físico de determinado ser, embora sob influência e orientação do espírito que lhe dá exato direcionamento. O perispírito representa a tela refletora das energias do espírito e é por seu intermédio que a matéria, células e tecidos, se organiza buscando uma finalidade. Os seres vivos, desde o simples protozoário ao homem, são o efeito de seus próprios campos perispirituais. Os mais avançados na evolução são os que já possuem qualidades mais específicas adquiridas nas múltiplas vivências, onde o perispírito como campo de energias mais amadurecidas, apresenta-se como o modelo organizador mais rico de qualidades. Assim, no perispírito estaria uma espécie de prévio modelo impondo as suas potencialidades na matéria que, também, o sustenta pelo fornecimento das experiências que aí se processam. As células, tecidos e órgãos que de alguma forma podem apresentar-se independentes, com divergentes finalidades buscam em seus respectivos labores, alcançar uma posição devida. A função de um organismo pertence a um conjunto e não às unidades que o compõem. As unidades celulares, em constantes transmutações, possuem tarefas específicas que se complementam a fim de atingirem uma meta, tudo às expensas de um campo modelador, o perispírito, a serviço do espírito, onde pequena parte das suas qualidades são refletidas numa determinada jornada reencarnatória. O perispírito é o orientador da organização física, cujas células e tecidos estão em constante renovação. As substâncias menores, grupos moleculares, de substituição nas células perenes, células nervosas, como, também, as células de renovação da organização física ocuparão suas exatas posições em obediência funcional, pela ação orientadora e sempre presente do perispírito. A linha de raciocínio de Jorge André é clara. O perispírito, conforme diz, funciona como modelo organizador biológico, ou seja, o molde do corpo físico tanto para os homens quanto para os animais e os vegetais. O curioso é que em Forças Sexuais da Alma, 1978, Jorge André também intitulou um capítulo de Perispírito e Psicossoma, do qual transcrevemos o seguinte trecho. Essa organização perispiritual ou, do,
psicossoma que se infiltraria nos vórtices energéticos dos genes dos cromossomos que, por isso, passariam a ser as telas de manifestações das energias profundas que carregamos. Portanto, os núcleos das células físicas seriam as zonas por onde as energias espirituais poderiam mostrar a sua influência e orientação na matéria. O psicossoma possuiria organização funcional muito superior à matéria, influenciando-a, de modo a se pensar, com lógica, que esta seria o resultado daquela. Nunca poderíamos concluir que a matéria do corpo físico, através de seu bioquimismo, pudesse originar as forças do inconsciente que possuímos. Aliás, com esse pensamento materialista procura a psicologia de nossos dias fundamentar seus métodos, inclusive os da psicanálise. Sabemos, pelas consequências da experimentação psicológica e parapsicológica, da ampliação funcional dos campos psíquicos do inconsciente ou espiritual e da relativa pobreza do campo intelectual da zona consciente. Sendo a função consciente menor e mais reduzida do que os campos espirituais ou do inconsciente, jamais poderíamos concluir que o menor contivesse o maior ílides e origem. Muito ao contrário, o maior em funções estrutura e dirige as funções do menor. Daí, pensarmos das dificuldades da psicologia em desenvolver métodos de pesquisa psíquica tomando como base a zona consciência. E dela fazendo a fonte de origem de toda a sua fenomenologia. Os campos perispirituais seriam muito mais avançados do que os campos do consciente. Os primeiros comandariam os segundos, tendo, dessa forma, uma organização estrutural especial de que nos escapam os detalhes. Andrea conclui que os campos perispirituais sobrepõem os do consciente na estruturação da matéria. O escritor Wilson Garcia publicou a obra No Limiar do Amanhã, Chico Xavier, para psicologia, reencarnação e outros temas, cujo teor são as explicações e respostas aos ouvintes de Herculano Pires no programa No Limiar do Amanhã, transmitido pela Rádio Mulher de São Paulo, no período de 1970 a 1974. Destacamos o seguinte trecho da segunda parte, Reencarnação, tópico Nova Escolha. Quando o espírito vai se reencarnar, ele é destinado a um corpo que ainda vai se formar. Acontece que esse corpo se forma sob a ação do próprio perispírito do espírito reencarnante, porque os dois, o espírito e o corpo, devem constituir na vida terrena uma unidade perfeita. Corpo e espírito ou alma e corpo apresentam-se na vida como uma unidade, perfeitamente ligados, perfeitamente entrosados, podemos dizer assim, célula a célula. De tal maneira que hoje, principalmente diante das descobertas científicas mais recentes no campo da biologia e da própria física, considera-se que o que nós chamamos perispírito ou corpo espiritual do homem constitui um modelo energético sobre o qual se constrói, por assim dizer, o corpo material. Quando citamos Herculano Pires entre os autores que mencionaram Claude Bernardi, já ficava claro que ele defendia o perispírito como modelo do corpo biológico. Aqui temos mais uma explicação dele nesse sentido. Podemos também citar estas três obras em que ele mantém o mesmo pensamento: Curso Dinâmico do Espiritismo, O Espírito e o Tempo e Revisão do Cristianismo. Zalmino Zimmermann, quando magistrado aposentado, publicou o livro Perispírito, 2000. Das obras que manuseamos nessa pesquisa, é o que se destaca pelo volume de páginas. Do tópico Função Organizadora do capítulo 3, Funções do Perispírito, por já termos transcritos os 2 primeiros parágrafos, continuaremos a partir daí, para destacar os pesquisadores citados por ele. A propósito, em fórum promovido pela Universidade de São Paulo, que refutou o aborto, novembro, 1997 a doutora Marlene E.R.S. Nobre, mostrando que uma única célula, para funcionar, necessita de 2.000 enzimas específicas, informava. Os irmãos Igor e Grishka Bogdanov, físicos de renome da atualidade, descobriram com auxílio de biólogos e o concurso de matemáticos, que a reunião de 1.000 dessas enzimas, de forma ordenada e perfeita, no decorrer de bilhões de anos, representa, na verdade, uma impossibilidade estatística, 1 em 10, elevado ao expoente 1000. E concluíram, não podemos senão constatar a existência de um fenômeno de ordem subjacente que conduz inelutavelmente ao surgimento da vida. A noção da existência de um princípio diretor imaterial, a comandar o desenvolvimento da vida, ocupa cada vez mais lugar na ciência, que, aliás,
já começou a admitir a presença de um agente estruturador mesmo na formação das subpartículas. A esse respeito, lembra o professor Carlos de Brito Embaçaí, a conclusão a que chegou o cientista Muhammad, ao pesquisar a existência e as reações das partículas atômicas, no acelerador da Universidade de Stanford, de que não é possível existir nenhuma subpartícula atômica, por mais elementar que seja, sem que ela corresponda a um agente estruturador estranho ao domínio físico, porque só assim poderá explicar-se a formação destas mesmas partículas subatômicas, a partir da energia cósmica em expansão. Nessa direção, observam as jornalistas e pesquisadoras norte-americanas, S. Ostrander e Eli Schroeder. Nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizador, invisível, inerente aos seres vivos. Para a ideia ficar mais clara, nessa transcrição fomos forçados a repetir o teor do primeiro parágrafo que havíamos citado. A impressão é que, ainda que timidamente, a existência de uma ideia diretriz ou de um algo que funciona como modelo do corpo físico vem cada vez mais ganhando espaço entre os cientistas. Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, 1976, é da opinião de que o perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. É o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como molde, a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. O perispírito, como veículo da sensibilidade intermediário entre o espírito e o ambiente em que vive, está presente, tanto no encarnado como no desencarnado. Sua estrutura, embora mais sutil no outro campo vibratório, é similar à do corpo físico, pois é ele o modelador da nossa organização material. Dessa forma, o espírito desencarnado, incorporado ao médium, torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona. Assim, a posição de Hermínio de Miranda é bem clara, quanto ao perispírito ser o modelador do corpo físico. Em Diversidade dos Carismas, 1991, reafirma: o perispírito é também o modelo organizador do corpo físico e campo magnético, que mantém sua estrutura e dinâmica enquanto estiver ali ligado. Em Reencarnação e Imortalidade, 1975, Hermínio de Miranda nos passa uma informação bem interessante que, conforme informa, foi escrito com base no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, publicado em março de 1971 pela Prentice Hall. A mais, no entanto, pois uma comissão de alto nível foi designada, em 1968, para estudar o fenômeno e emitir parecer conclusivo. Compunha-se o grupo dos doutores Inuzin, Grishenko, Vorobev, Choisky, Fedorov e Gibadulin. A conclusão que apresentaram não poderia ser mais objetiva e corajosa. Todos os seres vivos, plantas, animais e seres humanos, não apenas têm um corpo físico, formado de átomos e moléculas, mas também, como contraparte, um corpo de energia, a que deram o nome de corpo de plasma biológico. Aí está, pois, o novo rótulo pregado ao corpo espiritual do apóstolo Paulo. A notícia da Câmara de Kirlian e das conclusões dos cientistas soviéticos espalhou-se rapidamente e, em muitos países, hoje, há pesquisadores convictos de que há uma espécie de matriz, até agora invisível, que organiza os seres vivos e mantém o maravilhoso intercâmbio vital que se processa ao longo das células. Experiências conclusivas revelam que um braço embrionário, enxertado na posição destinada à perna de um animal em formação, desenvolve-se como uma perna e não como um braço, o que evidencia a nítida existência de um campo organizador, que impõe à matéria a sua programação. Em outras palavras, onde o corpo perispiritual do ser em formação tem uma perna, vai surgir uma perna, e não um braço, nem que este seja ali enxertado com a intenção de burlar os planos contidos no perispírito. Bom, haverá um dia em que toda a ciência aceitará a ideia da existência do corpo de plasma biológico, nome pomposo para designar exatamente o perispírito. E por essa informação de Hermínio de Miranda, temos que os animais também o possuem, assim como as plantas.
Merece destaque especial o seguinte trecho dessa transcrição. Experiências conclusivas revelam que um braço embrionário, enxertado na posição destinada à perna de um animal em formação, desenvolve-se como uma perna e não como um braço, o que evidencia a nítida existência de um campo organizador. No artigo Perispírito e Espírito e no livro A Ciência do Espírito, professor Henrique Rodrigues, também essa obra, cujo título, em português, é Experiências Psíquicas além da Cortina de Ferro. O Dr. Ari Lex, 1916 a 2001, em Do Sistema Nervoso à Mediunidade, 1996, é da seguinte opinião. O perispírito é o molde fluídico, a ideia diretriz, o esqueleto astral ou o modelo organizador biológico do corpo carnal. Sabemos que o espírito acompanhado de seu perispírito começa a se ligar ao corpo físico do reencarnante desde o começo da vida embrionária. Como esboço fluídico que é, o perispírito vai orientando a divisão celular, ou seja, a sua união com o princípio vito-material do germe. Como o campo eletromagnético que é, pode, por isso, ser comparado ao campo do ímã, quando orienta a disposição da limalha de ferro. Dr. Ari Lex é mais um estudioso espírita que vem corroborar a função do perispírito de ser modelo organizador biológico. Em nossa biblioteca, temos várias obras cujos autores também veem o perispírito como um molde do corpo físico. Entre eles citamos 1. Carlos Alberto Tinoco, o modelo organizador biológico, toda a obra. 2. Carlos Bernardo Loureiro, 1942 a 2006, Perispírito, Natureza, Funções e Propriedades. 3. Durval Ciamponi, Perispírito e Corpo Mental. 4. Eurípides Coulon, Fragmentos da História pela Ótica Espírita. 5. Jacob Mello, O Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática. 6. João Sérgio Seu, Perispírito. 7. José Herculano Pires, Curso Dinâmico do Espiritismo, O Espírito e o Tempo e Revisão do Cristianismo. E 8. Luiz Gonzaga Pinheiro, O Perispírito e Suas Modelações. Para ser justo, citaremos o autor Rubens Policastro Meira, que, em O Perispírito, Atualidade de Allan Kardec, 1986, é da opinião de que o perispírito não é a sede da memória. Ele também não o vê como molde do corpo físico, mas como elemento de aglutinação, de organização da matéria, e obediente às leis biológicas e ao comando do espírito. O confrade Hélio Molo, no artigo O Perispírito, também o entende dessa maneira. B. Autores espirituais. Veremos, a seguir, alguns autores espirituais que caminham na direção do perispírito ser molde. Na obra Diário dos Invisíveis, 1929, no livro 1 há o capítulo Elucidações, no qual consta uma, suposta, mensagem póstuma de Allan Kardec, dividida em vários capítulos e ditada em 20 de maio de 1913 através da médium Zilda Gama, 1878 a 1969. Do capítulo 4 de Elucidações, ressaltamos o seguinte parágrafo, na ortografia época. O perispírito é que modela o corpo carnal, dá-lhe contornos e sustém-lhe a estatura, e, enquanto a alma não está brilhada e não adquire todos os atributos de perfeição, conquistadas em múltiplas existências, conservam-se os característicos de uma raça ancestral. Até que, atingidos todos os predicados morais e intelectuais imanentes dos evoluídos, se aprimora, afeiçoa artisticamente o seu envoltório fluídico, tornando-o idealmente belo, misto de neblina e luz. É ótimo ter o próprio espírito de Allan Kardec encabeçando essa lista de autores espirituais. De As Vidas Sucessivas, 1911, de autoria de Albert de Rochas, destacamos este trecho da fala do espírito Vincente. O corpo astral não toma passivamente a forma do corpo material, é, ao contrário, este último que é obrigado a modelar-se em grande parte ao corpo astral. Em Evolução em Dois Mundos, 1959, capítulo 2, Corpo Espiritual, o espírito André Luiz, tece as seguintes considerações. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete,
tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Na obra Notáveis Reportagens com Chico Xavier, 2002, encontramos registradas várias respostas às questões que, no período de 23 de 04 de 1935 a 25 de 06 de 1935, o repórter Clementino de Alencar, de O Globo, do Rio, propôs a Emmanuel. Do capítulo 21, Emmanuel leva-nos a uma audaciosa excursão para lá dos limites da matéria. Destacamos o seguinte tópico: inacessível aos processos da indagação científica. Segundo os dados da vossa fisiologia, a célula primitiva é comum em todos os seres vertebrados, e espanta o embriogenista a lei orgânica que estabelece a ideia diretora do desenvolvimento fetal, desde a união do espermatozoide ao óvulo, especificando os elementos amorfos do protoplasma, nos domínios da vida. Essa ideia diretriz conserva-se inacessível até hoje aos vossos processos de indagação e de análise, porquanto esse desenho invisível não está subordinado a nenhuma determinação físico-química, porém, unicamente, ao corpo espiritual preexistente, em cujo molde se realizam todas as ações plásticas da organização sob cuja influência se efetuam todos os fenômenos endosmóticos. Organismo fluídico, caracterizado pelos seus elementos imutáveis, ele é o assimilador das forças protoplásmicas, o mantenedor da aglutinação molecular que organiza as configurações típicas de cada espécie, ele incorpora-se átomo por átomo à matéria do germe, dirigindo-a segundo a sua natureza particular. A citada fala de Emmanuel se encaixa como uma luva na tese da ideia diretriz de Claude Bernard. Julgamos ser muito importante esse fato. Em roteiro, 1952, Emmanuel, capítulo 6, o perispírito, o espírito Emmanuel, explicita que o perispírito é, ainda, corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se, de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Joana de Ângeles, em Estudos Espíritas, 1973, e Dias Gloriosos, 1999, respectivamente, ambos pela psicografia de Divaldo Franco, falando sobre o perispírito, entre outras coisas, diz: funções, organizado por energias próprias e eletromagnéticas e dirigido pela mente, que o aciona conforme o estágio evolutivo do espírito. No corpo espiritual ou perispírito estão as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática, interferindo decisivamente no comportamento hereditário. Não apenas modela a forma de que se revestirá o espírito, desde o embrião que se lhe amolda completamente, como reproduzindo as expressões fisionômicas e anatômicas, quando da desencarnação. Prosseguindo nessa linha de observações, será inevitável a constatação de que todo esse mecanismo providencial à vida humana organizada tem os seus moldes nos campos energéticos do perispírito, esse envoltório delicado do espírito, que é o agente real da vida. E um pouco mais à frente, a contribuição do ser orgânico é a decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, em Mediunidade, Desafios e Bênçãos, 2017, no capítulo 17, Complexidade das Obsessões, vem esclarecer-nos que cada reencarnação propicia aprendizagens que se transformam em conhecimentos valiosos para novas conquistas e realizações. Os erros, que são as ações negativas, responsáveis pelos problemas de ordem moral, esculpem-se como necessidade de refazimento que se imprime no perispírito, o agente modelador da forma e de algumas funções que passam a expressar-se como efeito daquele comportamento perturbador. Do livro Correnteza de Luz, 1991, ditado pelo espírito Camilo através do médium José Raul Teixeira, destacamos: reconhecemos, então, como sendo do perispírito a responsabilidade pela organização do complexo celular, determinando, nas reencarnações humanas, a fixação das caracterizações de ordem genética,
no quadro de necessidades e méritos que a providência celeste processa, devidamente. Na sua possibilidade plástica, é dotado da função modeladora da forma, dando-lhe, sob comando espiritual, mental, a expressão da qual necessita para que tal forma material seja o ideal para atender às necessidades diversas do reencarnante, ao consumar-se a reencarnação. Da obra Filosofia Espírita, Vol. 6, 1987, vamos destacar do comentário de Miramês a questão 284 do Livro dos Espíritos, o seguinte trecho relacionado ao perispírito. O espírito se distingue das outras vidas que pululam no espaço pelo perispírito, mostrando a sua forma. Não é o corpo que dá forma ao corpo espiritual, e sim o perispírito que plasma na carne a forma humana. A ciência espiritual é divina em todos os seus contornos de vida. Na obra Vida e Renovação, 1998, psicografada por Clayton Levy, em mensagem o espírito Joaquim de Souza Ribeiro, esclarece. Para os espíritos reencarnantes, o chamado corpo sutil servirá como elemento organizador da forma, plasmando o futuro corpo conforme as vibrações de que é portador e que caracterizam o real estado da criatura. Em Estudos Psicofônicos, Vol. 1, 2018, veremos que o espírito Pedro prefere chamar o perispírito de campo consciencial, e sobre este diz. P.38, o campo consciencial é a mesma coisa que o perispírito, na nomenclatura Kardec. R.38, sim. Campo consciencial porque este ser que tem consciência da sua individualidade, que conquistou o pensamento contínuo, é capaz de manter a sua forma pela força de sua consciência. Este campo consciencial, inclusive, é um molde para a formação de matéria, energia, no tempo e no espaço daquilo que se chama corpo físico ou corpo material. Acreditamos que essa lista com 8 espíritos será suficiente para demonstrar que, do ponto de vista pelo menos de alguns deles, o perispírito é sim o molde do corpo físico. O que ocorre com os natimortos? Vejamos as seguintes questões de O Livro dos Espíritos. 356. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. 356A. Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vive. 356B. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem, necessariamente, um espírito encarnado nela. Que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. Caso se tenha de fato corpos que jamais tiveram um espírito destinado, então, não há dúvida de que teríamos um possível obstáculo para sustentar a hipótese de que seja o próprio espírito quem preside a formação do corpo. Entendemos que o problema reside no pensamento de Allan Kardec quanto ao momento de ligação do espírito ao corpo. Observa-se, sem maior dificuldade, que ele, por várias vezes, ao dizer, por exemplo, o espírito designado para habitar certo corpo ou que está designado para aquele corpo, a nosso ver, deixa transparecer que considerava que a ligação ocorreria no momento do nascimento, exatamente como consta na primeira edição do Livro dos Espíritos, apesar de posteriormente a opinião passou a ser outra. Esta imagem ajuda a compreender o pensamento do codificador. Diante disso, na criança que nascia morta, ainda não havia sido ligado o espírito, pois, conforme seu pensamento, ele seria ligado no nascimento. Como esse tema mereceu de nossa parte um estudo especial, empreendemos em fazê-lo, o que resultou no e-book Haveria Feito Sem Espírito. Ensaio, que está disponível em nosso site. Não podemos desconsiderar que também foi colocado que o que se formou no ventre materno não seria um ser humano, provavelmente uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. 4. Os órgãos no perispírito. Os amputados sentem alguma coisa? Primeiramente, veremos como a ciência analisa as pessoas que sentem dor no designado membro fantasma. Do portal Bionicenter, transcrevemos.
A síndrome do membro fantasma é definida pelos especialistas como a percepção de como se ainda existisse um membro que foi perdido por amputações acidentais ou intencionais. Ou seja, ela é uma condição neurofisiológica, onde a parte amputada desmembra-se do corpo, porém não do cérebro, ocasionando dores ao paciente. Os especialistas dizem que a síndrome do membro fantasma pode se manifestar de duas maneiras: sensação ou dor fantasma crônica. Uma parcela das pessoas que sofreram amputação relata a sensação da presença do segmento do corpo, que na verdade está ausente. A causa para esta condição neurofisiológica se manifestar ainda é desconhecida e intriga a boa parte dos profissionais da área da saúde. Consequentemente, não existe uma causa específica para acontecer. Dor fantasma. A dor no membro fantasma é uma ilusão que machuca muito. Os pacientes relatam uma sensação dolorosa do membro amputado onde apresenta os seguintes sintomas: compressão, ardência, queimação, até mesmo beliscões na região. E estes sintomas podem estar ligados não só a aspectos físicos, como também aos psíquicos, apesar de atualmente ser melhor sustentada a teoria fisiológica no caso dos amputados. Essas dores podem se intensificar ao longo dos anos e tendem a aparecer com maior frequência em pacientes que sofreram amputação traumática. Portanto, é algo cuja ocorrência foi detectada pela ciência. O problema reside na explicação que dá ao fenômeno, mantendo-se firme na perspectiva materialista, não aceitando a realidade do espírito. A ciência teima em não reconhecer a realidade do espírito, da reencarnação e da comunicação com os mortos. Assim ela se manterá numa luta sem fim contra moinhos de vento, tal e qual Dom Quixote de La Mancha, personagem criado por Miguel de Cervantes Saavedra, 15.471.616, romancista, dramaturgo e poeta espanhol. Do item 257 do Livro dos Espíritos, cuja origem é o artigo Sensações dos Espíritos, publicado na Revista Espírita 1858, mês de dezembro, transcrevemos o seu primeiro parágrafo. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conservar pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se, nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade, e até mesmo ocasionarem a morte. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão. Estudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir. De fato, isso acontece. Pessoalmente ouvimos de um amigo, que perdeu o braço, em acidente com um trator, que ainda sentia dor no braço que fora amputado. Será que isso não é, exatamente, pelo fato do perispírito ter órgãos? Na Revista Espírita 1866, mês de janeiro, no artigo A Jovem Cataléptica de Suabe, com a idade de 16 anos meio, cujo nome era Louise B., destacamos o seguinte trecho, das várias situações que acontecia com ela. Louise sente um efeito análogo ao aspecto das pessoas com as quais ela entra em comunicação pelo contato das mãos. Ela as vê ao mesmo tempo tais como são e tais como foram numa idade menos avançada. Os estragos do tempo e da doença desaparecem aos seus olhos, e se perdeu algum membro, ele subsiste ainda para ela. A jovem camponesa pretende que ao abrigo de todas as modificações da ação vital exterior, a forma corpórea permanece integralmente reproduzida pelo fluido nervoso. A jovem Louise vê o corpo perispirítico completo, ainda que no seu corpo físico falte algum dos membros. Allan Kardec, referindo-se a um trecho da narrativa, explica-o. Quando Louise vê as pessoas vivas, os estragos do tempo desaparecem, e tendo-se perdido algum membro, subsiste ainda para ela, a forma corpórea permanece integralmente reproduzida pelo fluido nervoso.
Se ela visse simplesmente o corpo, vê-lo-ia tal qual é. O que ela vê é o envoltório fluídico. O corpo material pode ser amputado, o perispírito não o é. O que se designa por fluido nervoso não é outro do que o fluido perispiritual. Fica evidente, ao menos para nós, que ao afirmar que o corpo material pode ser amputado, o perispírito não o é, o codificador está, implicitamente, dizendo que nesse último corpo existe um membro correspondente ao que foi amputado no outro, um braço ou uma perna, por exemplo. Na obra Vidente de Prevost, 1829, o autor Justinus Kerner, 1786 a 1862, relata suas pesquisas com a médium Frederica Alf, 1801 a 1829, durante 3 anos, de 25 de novembro de 1826 a 2 de maio de 1829. Do capítulo 11, Visão pelo Epigástrio, primeira parte, transcrevemos. Quando ela encontrava uma pessoa que perdera um membro, continuava a vê-lo ligado ao corpo. Isto é, via a forma do membro projetada pelo fluido nervoso, tal como via a forma fluídica das pessoas mortas. Este interessante fenômeno permite-nos, talvez, explicar as sensações experimentadas pelos que ainda sentem membro amputado. A forma invisível do membro está em relação de continuidade com o corpo visível, forma essa conservada pelo fluido nervoso. A existência fluídica do órgão amputado permite-nos, talvez, explicar as sensações experimentadas pelos que ainda sentem membro amputado. Em As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, tomo 1, Os Fantasmas dos Vivos, 1909, Gabriel Bellani, após citar esse caso, esclarece. Se substituirmos a expressão fluido nervoso pela palavra perispírito, veremos que a explicação precedente é completamente aceitável, porque é que os fatos nos impõem, apesar da opinião contrária que atribui a sensação do membro desaparecido às influências que agem nas partes terminais dos nervos seccionados. Qual grau de confiança devemos depositar nessas afirmações da vidente? Eis é o que o Dr. Kerner diz sobre isso. Visitei a Sra. Alf pelo menos 3.000 vezes, passando horas e horas com ela. Eu conhecia seu círculo de amizade e as condições em que se encontrava melhor do que ela. Tive mais dificuldades do que posso dizer para controlar todos os relatos, mas nunca consegui descobrir nenhuma fraude. Outros, ao contrário, que nunca viram nem a conheceram, e que falam dela como os cegos falam das cores, descobriram a fraude sem dificuldade. Vemos que a negação a priori é de todos os tempos, o que não nos deve desanimar, pois a verdade sempre acaba se impondo. O interessante é que certas coisas não são impossíveis para estudiosos e pesquisadores, enquanto que alguns, que não possuem o nível de conhecimento deles, as negam inapelavelmente. No capítulo das sensações de integridade nos amputados e das impressões de desdobramento nos hemiplégicos, da obra Fenômeno de Bilocação, Desdobramento, 1934, Ernesto Bozano, esclarece. A significação do fenômeno denominado de sensação de integridade nos amputados exprime-se claramente pelas próprias palavras. Com efeito, consiste no fato curioso, há muito bem conhecido dos fisiologistas, de que certo número de amputados de um braço ou de uma perna afirmam, grandemente surpresos, experimentar a sensação precisa de ainda possuírem o membro que lhes falta e mesmo acrescentam que ainda podem movê-lo à vontade. O que espanta os mutilados, tanto quanto os que os escutam, é o fato de estarem eles em condições de provar experimentalmente que têm consciência do contato de um corpo estranho introduzido, sem o saberem, na porção do espaço em que deveria mover o membro cortado. E não só isso, mas afirmam ainda que, se alguém introduzir uma pequena chama em tal ponto, sentem a dor aguda da queimadura. Enfim, quase todos estão acordes em assegurar que, à medida que os dias se passam, assistem ao encolhimento, lento e gradual, de seus membros fluídicos, até o dia em que são completamente reabsorvidos e integrados no corpo. Há a notar também que certos inválidos, em consequência de ataque hemiplégico, asseguram, por sua vez, experimentar sensações análogas, ainda que em relação com a natureza diversa de sua enfermidade, que é a paralisia de uma metade do corpo. Ver-se-á mais adiante quão racionais são as suas impressões de desdobramento incipiente,
do ponto de vista que nos ocupa. Os curiosos fenômenos em apreço jamais foram causa de perplexidade teórica para os fisiologistas, pois são susceptíveis de serem interpretados de modo plausível com induções legítimas de ordem psicofisiológica. E já se compreende que se não existissem as atuais investigações metapsíquicas sobre os fenômenos de exteriorização da sensibilidade, indo até concretizar um fantasma óptico desdobrado, ninguém teria pensado, por um só momento, em pôr em dúvida as conclusões dos fisiologistas sobre as causas que determinam as sensações subjetivas que experimentam os amputados e hemiplégicos. Mas, incontestavelmente, a questão muda de aspecto com o advento de novas pesquisas, em virtude das quais somos levados a considerar, de outro ponto de vista, as impressões em causa, que se mostram análogas às que são estudadas no grupo dos fenômenos de bilocação e logicamente forçam a renunciar às hipóteses dos fisiologistas que reconhecem, nas sensações de integridade dos amputados e nas de desdobramentos dos hemiplégicos, casos iniciais ou principiantes de manifestações pertencentes ao grupo dos fenômenos de bilocação, manifestações que, por sua natureza rudimentar, concorrem admiravelmente para provar, de um ponto de vista inesperado e sugestivo, a realidade da existência de um corpo etéreo no corpo somático. A linha de raciocínio de Ernesto Bozano é bem interessante, pois, de fato, se há pessoas que sentem dor em membros amputados, então, consequentemente, deve existir um corpo etéreo, que, no espiritismo, é designado de perispírito. As jornalistas e pesquisadoras americanas Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, em Experiências Psíquicas além da Cortina de Ferro, assim iniciam o capítulo 17, A Ciência Som do Corpo Energético. Existe um corpo astral, um corpo energético, cópia do corpo físico do ser humano. Durante séculos, videntes, escritores, clarividentes, assim como antigas filosofias e religiões se referiram a um corpo invisível que todos possuímos. Ele tem sido chamado, através dos séculos, corpo sutil, corpo astral, corpo etérico, corpo fluídico, corpo beta, corpo equivalente, corpo pré-físico, para citarmos apenas alguns dos seus nomes. Pessoas que tiveram um membro amputado continuam, não raro, sentindo a perna ou o braço que falta como se este ainda estivesse lá. Os médicos explicam a sensação dizendo que se trata de uma alucinação que satisfaz a um desejo, de nervos que ainda registram o que se foi, ou de uma tendência psicológica para continuar encarando o corpo como um todo. Mas os médiuns e clarividentes afirmaram a miúde ter visto membros fantasmas. O braço ou a perna que falta persiste em forma fluídica, dizem eles, e continua ligado ao corpo. Consoante alguns médiuns, esse duplo humano é maior do que o corpo físico e a aura ou luz que se vê em forma de radiações à volta do corpo é simplesmente a borda externa do duplo humano. Essas duas autoras americanas explicam que pessoas que tiveram um membro amputado, não podem estar alucinadas como pensam os médicos, porquanto médiuns videntes conseguem ver o membro fantasma. Um pouquinho mais à frente, lemos. Na Rússia, um jovem cientista soviético, estudioso da fotografia de Kirlian, sentou-se à mesa conosco. De uma pasta abarrotada de papéis retirou um maço de fotografias. Vejam isto, disse ele, estendendo uma grande fotografia da folha de uma planta muito aumentada. A fotografia fora produzida pelo método de Kirlian num campo elétrico de alta frequência. Era o tipo de imagem de folha com o qual nos havíamos familiarizado, uma massa de luzes cintilantes espalhadas por toda a extensão da folha, aqui e ali, clarões vívidos e brilhantes e, ao redor das bordas, uma aura precisa de luminescência. Ele estendeu-nos uma segunda fotografia. Parecia a mesma folha, só que no meio do lado direito tivemos a impressão de ver uma linha. Além dessa linha, os contornos faiscantes e as veias se diria mais impalpáveis, o fundo mais penugento. Esta é a mesma folha da primeira fotografia, explicou o jovem cientista. A verdadeira folha foi cortada. Extraiu-se uma terça parte dela. Mas o padrão de energia de toda a folha ainda está aí. Em outras palavras, estávamos vendo, na realidade, o fantasma de parte da folha, um equivalente fantasmagórico de pura energia. Que substância é esta? Perguntamos, apontando para a parte cortada da folha que não deveria estar lá.
É uma forma de energia, respondeu o cientista. Essa energia pode ter origem na atividade elétrica ou em campos eletromagnéticos, mas a na natureza é inteiramente outra. Nós a consideramos uma espécie de plasma. Em física, o plasma é o quarto estado da matéria, torrentes de massas de partículas ionizadas, que começa quando se corta mais de uma terça parte da folha. A folha morre e todo o seu corpo energético desaparece. Quando um ser humano perde um dedo ou um braço ou tem uma perna amputada, ainda